E aí galera, tranquilo? Tudo bem com vocês? Nós estamos começando mais uma aula de redação. Estamos na semana 7. Essa parada de semana aí fica legal para você se localizar, tá bom? Então estamos na semana 7, nossa aula de redação. Começamos a estudar nas aulas de redação a questão da carta, o gênero carta. Como eu disse a vocês lá na primeira aula, semana passada, o gênero carta, gente, é um dos gêneros que cai na Federal do Paraná. Então é importante que você saiba também. É importante você aprender a fazer cartas, escrevê-las, beleza? Então o objetivo continua o mesmo, aprender e memorizar as características do gênero textual carta. O princípio também continua o mesmo, certo? Individualidade. Coloquei um desenho ali para você se inspirar, para você começar a escrever cartas, né? A moda antiga, peninha e tal. Vamos lá. Gente, nós havíamos estudado, o primeiro gênero carta que nós estudamos era a carta pessoal, tá? Hoje nós vamos estudar carta do leitor e depois mais um tipo de carta, beleza? Carta do leitor. Então é o seguinte, o que seria a carta do leitor? Antes de nós explicarmos, vamos contextualizando, tá? Nós nos deparamos aí, gente, com uma modalidade relacionada aos diversos gêneros textuais que permeiam, né, que estão presentes na nossa convivência, na convivência do nosso dia a dia. E, como você sabe, a carta é uma delas. A carta também é um gênero textual que nós podemos utilizá-lo. Você já escreveu alguma carta? Já mandou alguma carta para alguém? Com a aula passada, você se sentiu motivado a mandar alguma carta? Olha só, no meu aniversário eu recebi algumas cartas e eu fiquei feliz, cara, que legal, né? Alguns alunos me mandaram cartas, eu achei bacana, eu achei top. De repente eles se sentiram motivados aí pela questão do gênero textual da carta pessoal, tá? Então vamos lá. Se você já escreveu carta, não escreveu, não fica assustado, não, normal, tá? O dinamismo, né, pelo qual nós estamos passando aí, pelo qual a sociedade vive, é muito grande, gente, e em função disso, em função desse dinamismo, dessas mudanças que vêm ocorrendo na sociedade, nem sempre temos o privilégio de priorizarmos, né, essa ou aquela tomada de atitude. Tendo em vista que o conhecimento deverá ser concebido sempre como algo não mensurável, ou seja, gente, eu escrevo uma carta, eu não sei onde ela vai parar, eu não sei quem vai lê-la, tá? Ela pode ser lida por muita gente ou por uma, duas, três pessoas. Nós não temos como mensurar essa questão de como a carta será expandida, de onde ela chegará. O nosso conhecimento, da mesma maneira, nós não temos aí como mensurar, como prever a respeito do nosso conhecimento. Nós podemos ter muito conhecimento, podemos expandir o nosso conhecimento aí para muita gente, para muitos lugares. Continuando, os nossos conhecimentos acerca das características concernentes, olha, usei palavras difíceis, mais uma situação comunicativa a qual nós compartilhamos aí no dia a dia, cotidianamente. A carta, sim, a galera ainda usa a carta. Pode ser uma carta agora, uma carta aí verbal, né? Uma mensagem de WhatsApp. Geralmente vinculada dos meios de comunicação, representada pelos jornais, pelas revistas, carta do leitor, pauta-se pela exposição de determinados comentários por parte do emissor. Então, o que seria aí a carta do leitor? Resumindo para você, carta do leitor é quando ele coloca o seu ponto de vista, os seus pensamentos, o que ele pensa aí a respeito de algum assunto. Parecido com a carta argumentativa que nós não vimos ainda, tá? Sei lá, o cara comprou um produto, ele vai e faz um comentário, manda em algum site, manda em algum jornal, isso é a carta do leitor. Comentários a respeito de algum assunto, certo? Essa então é a carta do leitor. Ao travar conhecimento sobre uma matéria jornalística divulgada por um jornal ou por uma revista, tem a liberdade de expor a sua crítica, como eu disse. Carta do leitor é quando nós podemos comentar, colocar a nossa percepção a respeito de algo, apresentar o seu elogio, expressar alguma dúvida
ou até mesmo, gente, sugerir alguma coisa, sugerir algo, algum assunto a ser relatado, tá? Isso é carta do leitor. Quanto aos aspectos referentes à linguagem, como que é a linguagem da carta do leitor? Muito flexível. A linguagem da carta do leitor, ela é totalmente flexível. O público-alvo é um público aí mais jovem, tá? Então a carta do leitor tem um público-alvo mais jovem, porque é uma carta onde a galera costuma opinar, costuma aí colocar as suas impressões, o seu ponto de vista. Então, está mais relacionado ao público jovem. Pode prevalecer também uma certa informalidade, eu digo que bastante informalidade, e no caso de uma revista destinada à informação, como por exemplo, as revistas Veja, Isto É, Super Interessante, entre outras, né? Galileu, enfim, a linguagem tende a ser mais formal, porque é uma linguagem de revista, tá? Não deixando de mencionar sobre os elementos que a constituem, é importante também saber quais são os elementos da carta, né, como ela é feita. Nós temos lá então, na carta do leitor também, gente, dando nosso ponto de vista, a nossa visão sobre o assunto. Coloca lá local e data, coloca o vocativo. O que é o vocativo? É o cumprimento a quem a carta se dirige. Coloca também o corpo do texto, é a mensagem, despedida e a assinatura. Os elementos permanecem o mesmo da carta pessoal para a carta do leitor, tá? Em virtude aí de nós termos uma grande variação em relação à complexidade das cartas, o tamanho, né, quando vai ser enviada, em que suporte, a equipe de redação do jornal tem plenos poderes para condensá-las, com vistas a torná-las aptas à publicação, mesmo porque o espaço a elas destinado não é um espaço muito amplo, né? Quando publicadas, quando nós publicamos essas cartas numa revista, num jornal, em um site, as cartas costumam ser agrupadas por assunto, sim, futebol, comida, enfim, né, culinária, elas estão relacionadas aí às matérias jornalistas a que se refere. Vamos falar sobre futebol? Estão lá num cantinho falando várias aí sobre futebol. Sobre comida, várias cartas do leitor falando sobre comida. Então nós vimos aí a carta do leitor, né? Ela é uma carta curta, ela é uma carta aí objetiva e é uma carta onde nós colocamos o nosso ponto de vista a respeito de algum assunto. Carta do leitor é quando você coloca o seu ponto de vista, quando você dá a sua opinião de forma informal, tá? Tipo, carta do leitor, dicas sobre algo, dicas sobre algum assunto. Próximo tipo de carta, gente, carta de reclamação ou de solicitação, que também se parece com a carta do leitor, tá? Então, seguindo, ó, primeira carta que a gente viu, carta pessoal, para um amigo, para um parente, para alguém que você esteja gostando, que esteja se relacionando. Veio depois a carta do leitor, que é uma carta onde você coloca suas impressões, os seus pensamentos a respeito daquilo, tá? Dando dicas, enfim, tá? E aí nós temos a carta de reclamação ou de solicitação, um pouco mais formal do que a carta do leitor. As cartas de reclamação e de solicitação são gêneros pertencentes à modalidade argumentativa. Então, é um dos modelos de carta argumentativa. Então, nós vamos colocar aqui o nosso ponto de vista, os nossos argumentos a respeito do assunto, daquilo que nós vamos reivindicar, daquilo que nós vamos reclamar ou solicitar. A finalidade, então, é buscar soluções para uma problemática instaurada. Carta de reclamação ou de solicitação, nós temos o objetivo de buscar soluções. Nós temos aí distintas situações comunicativas, distintas, que nós compartilhamos no nosso dia a dia e que elas se encontram nesses gêneros textuais que permitem que nós expressemos o nosso posicionamento, nosso ponto de vista de forma ainda mais democrática, tá? A respeito dos problemas sociais, problemas relacionados aí à política, à educação, à saúde, enfim, tá? Entre eles, nós temos lá
o abaixo-assinado, a carta aberta, carta do leitor, lembra que eu falei para você? E por que não dizer as cartas de reclamação e de solicitação? Todas elas, gente, elas pertencem ao campo argumentativo. Carta do leitor, carta de solicitação ou de reclamação pertencem à carta argumentativa, certo? Quando nós falamos do gênero em questão, o gênero e argumentativo, nós temos aí algumas modalidades que se estiam a um questionamento relevante. Então vamos lá. Ou seja, gente, quando nós vamos fazer uma reclamação, uma solicitação, o nosso grande objetivo é atingir aí uma solução, é solucionar os casos, certo? Nós vamos mandar para quem então? Por exemplo, você comprou um produto, não gostou, você vai mandar lá a sua reclamação, vai colocar os dados, os elementos da carta e vai mandar para a empresa. Comprei um tênis, não gostei do tênis, não curti o tênis. Joga lá, manda uma carta de reclamação ou de solicitação, tá? Como se trata de um espaço em que você terá a oportunidade de fazer as reivindicações, né, de argumentar sobre, de buscar resolver, solucionar um problema, obviamente tem de se tratar de alguém com plenos poderes, né, para tal assunto. Caso contrário, a finalidade do seu discurso, a sua comunicação, ela não tem efeito, ela não vai ter nenhuma aplicabilidade. Então você precisa saber com quem você está falando, para quem você vai reclamar, para o órgão competente, para o órgão aí que vai responder corretamente a sua reclamação. O PROCON recebe muitas cartas de reclamação e de solicitação. E, gente, a galera reclama mesmo, tá? Vamos lá então, nesse sentido, seja para apresentar reclamações acerca de algum produto, de algum problema aí, voltado para a comunidade, de forma geral, seja para solicitar que algo seja resolvido. O fato é que quanto mais os argumentos apresentados estiverem calcados em bases sólidas, ou seja, muito bem escritos, realmente farão a diferença no momento ali que você, que a pessoa, que o interlocutor receber a sua carta, vai cumprir com o objetivo. A sua reclamação, a sua solicitação, ela será efetivada, será atendida. Beleza? Vamos ver aí a respeito da linguagem da carta de solicitação e de reivindicação. Bora lá! A linguagem delas, cabe ressaltar aqui que elas fazem uso de uma linguagem mais formal. Tá? Elas usam aí a precisão, a objetividade e elas são consistentes. Utilizam-se de bons argumentos. Os argumentos, então, eles são aí elencados sobretudo aí fatores imprescindíveis predominantes. Tem assuntos que são extremamente importantes e não podem ficar de fora de uma carta de solicitação. Você precisa ser objetivo, você precisa ser muito claro. Não se esqueça também de que essas modalidades argumentativas que nós estamos estudando aqui, esse tipo de carta, elas obedecem a uma estrutura. De novo, gente, a estrutura é parecida. Aqui também, na carta de reclamações, aí, de solicitações, a estrutura é parecida. Olha a estrutura, gente, vamos lá então, olha a estrutura, os elementos, os mesmos, local e data, identificação do destinatário, vou mandar para quem? Quem vai receber essa carta, né? Temos o vocativo também, que é para chamar atenção, temos o corpo do texto, temos a expressão de despedida com carinho, atenciosamente, aquela coisa toda. Temos a assinatura e o nome aí de quem está enviando a carta, tá bom? Nós vimos então aí hoje dois tipos de carta. Gente, a carta do leitor, certo? Dois tipos de carta. Carta do leitor, que é a carta onde são dois tipos de carta argumentativas, onde você vai expressar o seu ponto de vista a respeito de algum assunto. A carta do leitor é mais informal, mais tranquila, mais susse, com a linguagem mais de boa. E já a carta ali de solicitação ou de reclamação, ela tem uma linguagem mais formal, mais padrão. Beleza? Vamos para a nossa produção de hoje.
Hoje nós vamos lá para a proposta 12. Então, busque aí, pegue a proposta 12, estude sobre a proposta 12 e produza um texto top sobre essa proposta 12. Gente, não esqueça, capriche, você será um grande escritor à medida aí que você vai praticando. Quanto mais textos você produzir, melhor você ficará, beleza? Grande abraço, até a próxima, tamo junto, é nóis!